Cara amiga, caro amigo telespectador, nossos votos cordiais de muita paz. Estamos de volta mais uma vez com seu programa de TV, Encontro com Divaldo, pela TV 100. Hoje iremos cantar um hino de louvor a Deus, como gratidão pelas incomparáveis misericórdias com que nos tem enriquecido ao longo desta nossa existência bastante larga. É que no último dia 15, estivemos celebrando o aniversário de fundação da Mansão do Caminho. Há 55 anos, inauguramos um lar para crianças na cidade do Salvador. Tudo tem a sua história. E a nossa história começa quando muitos jovens, Nilson de Souza Pereira e eu, viajávamos em trem de Salvador à Plataforma, um subúrbio aqui da capital, e retornávamos. Tínhamos ido visitar uma criatura dominada por forças da perturbação espiritual. E retornávamos jubilosos. Era um dia de domingo e estávamos agradecidos a Deus pela oportunidade de ajudá-la a recuperar o seu equilíbrio mental e emocional. Para mim, particularmente, tanto quanto para Nilson, essa viagem de apenas 12 quilômetros era uma verdadeira aventura. O trem, como se dizia então, Maria Fumaça, vinha correndo tranquilamente. Sentado ao lado da janela, com Nilson ao meu lado, desfrutava jubilosamente dessa experiência, quando subitamente experimentei uma sensação muito curiosa, como que a de um vágado, um desfalecimento, e de imediato senti-me fora do corpo. Passávamos por uma região entre Plataforma e Salvador chamada Ulobato, em homenagem ao nosso insigne jornalista, escritor Monteiro Lobato, porque naquela região fora descoberto, muito antes do nascimento da Petrobras, um pequeno poço de petróleo. E Monteiro Lobato foi um dos grandes nacionalistas que muito lutou para que o Brasil se libertasse da dominação internacional, informando que nós dispunhamos de jazidas quase inesgotáveis do óleo bruto. Naquele momento eu senti-me sair do corpo. Há ainda uma grande pedreira escavada na rocha viva. Diante dos meus olhos, aquela área modificou-se completamente. E eu vi uma área imensa, arborizada, com muitas edificações. Crianças corriam sobre grama verde, e a uma regular distância estava um senhor de costas para mim, cercado com crianças. Aproximei-me, e quando estava a menos de 2 metros, ele voltou-se para trás, e eu percebi que era eu próprio, já envelhecido. Então, diante do espanto, eu escutei uma voz que me disse com nitidez: isto é o que farás da tua atual existência. Serás educador de almas, tanto de almas que estão na infância, como de outras almas que se encontram em diferentes períodos da vida biológica. Eu tive um choque tão grande que voltei ao trem. Então disse ao Nilson: que curioso, acabo de ter uma alucinação. Os meus conhecimentos na época a respeito do espiritismo não eram ainda bem consolidados. Estávamos no mês de dezembro de 1948. Nilson achou interessante a narrativa, mas ambos não demos maior importância. No dia seguinte, em uma reunião na casa da professora Raquel Ribeiro,
emérita educadora baiana, espírita, militante, médium, ao lado do jornalista Abel Mendonça, grande periodista, escritor, orador admirável, profundo conhecedor do espiritismo, eu contei aquela experiência inusitada. E Abel, como Dona Raquel, com as suas experiências, informaram. Isso é o delinear do futuro da sua atual existência. Ao terminar a reunião, eu fui informado que espíritos generosos comunicaram-se através de mim, dizendo que, em verdade, na pauta dos compromissos para esta reencarnação, estava anotado um programa de educação infantil, a criação de um lar. Naquela época, os lares infantis, para crianças que não tinham família, eram chamados de orfanatos. Começou então a nossa verdadeira saga, porque os amigos acreditaram, passamos a outros que frequentavam nossa casa, e com a sucessão dos dias, o entusiasmo tomou conta de todos nós, e começamos a pensar como iríamos realizar este sonho tornado realidade. Foi nesse ínterim que ocorreu adquirirmos um automóvel Mercury 1949 e fazermos uma tómbola. Na ocasião era perfeitamente moral e legal. Requerimos ao Ministério da Fazenda e alguns meses depois foi homologado o nosso pedido. Amigos emprestaram uma grande importância para ser adquirido o veículo e começamos a atividade de distribuir os bilhetes aqui na cidade do Salvador, porquanto a permissão estava adstrita exclusivamente à cidade do Salvador. Desse automóvel, nós tivemos um lucro fabuloso. Para a época, 560 contos de réis. Era uma importância fabulosa. Os espíritos orientaram-nos que tivéssemos paciência, porquanto, entre aspas, a casa já estava construída no além. Era somente esperar que ela tombasse a terra, porque na terra já se encontrava. Era uma forma gentil de nos orientar a manter a confiança e respeito em Deus. Passado algum tempo, no ano de 1950, nós soubemos que uma grande mansão, que estava nas mãos do seu proprietário, que fora à falência, ia ser levada em asta pública para poder, naturalmente, recuperar aquele homem que estava numa situação lamentável. Então, como era muito jovem, o nosso vice-presidente, o senhor Antônio Martins da Cunha Sampaio, um homem respeitável, e o senhor Arnaldo Figueiredo, outro homem notável, foram ao fórum e nós os acompanhamos. Ali no fórum, diante das autoridades judiciárias, foi feito o leilão e nós fizemos alguns lances e conseguimos comprar a casa. A casa estava, no entanto, com muitas dificuldades dentro da justiça e não nos pôde ser entregue imediatamente. Foi necessário que os trâmites tradicionais tivessem seu curso e nós constituíssemos um advogado para que ele intercedesse por nós junto aos senhores desembargadores até o dia em que a casa foi levada a uma reunião plenária e suas excelências chegaram à conclusão de que a nossa compra era legítima e a casa nos pertencia. A partir desse momento, o júbilo foi geral. Começamos a atividade de adaptar a casa, uma mansão muito grande, de 3 pisos, na rua Barão de Cotegipe, na cidade do Salvador, na Cidade Baixa. Era chamada Mansão dos Silvas, uma família tradicional, muito católica, respeitável, que as circunstâncias humanas modificaram a sua estrutura financeira. Então, em homenagem aos proprietários, deixamos o nome Mansão. E incluímos do caminho, em homenagem à casa de Simão Pedro, na estrada de Jope, a casa do caminho, entre Jope e Jerusalém, das narrações evangélicas do primeiro século do cristianismo. Foi então muito interessante que começamos nós